Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus do ano B. O texto da primeira leitura se encontra lá em Oséias, no capítulo 11, e nos diz assim: Assim diz o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o pelo braço, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo, e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Amados irmãos e irmãs, esse texto que a igreja nos apresenta para a primeira leitura é uma grande declaração de amor. Isso porque nós vemos aqui Deus resumir, pela boca do profeta, em poucas palavras, um pouco da sua história de amor com o povo dele. Em primeiro lugar, Deus diz quando Israel ainda era criança, Isso aqui é uma referência ao povo de Israel, não é uma pessoa, mas é todo o povo. Quando eles ainda estavam ali engatinhando, Deus já os amava. É interessante que para o povo daquele tempo, uma criança era a mesma coisa que nada. Por não saber falar, por ainda não ter independência, por ser extremamente dependente dos pais. Ou seja, Deus ama até mesmo aquele que ninguém observa, que ninguém olha. E aí diz, desde o Egito, ou seja, quando eles já estavam sofrendo, quando eles estavam ali naquela perseguição, quando eles estavam naquela exploração, Deus já os chamava. É interessante, aplicando para o hoje, que mesmo quando nós somos como uma criança, muitas vezes indefeso, muitas vezes dependente, muitas vezes no início da caminhada, Deus já nos ama. E ao mesmo tempo, mesmo em meio aos Egitos que a gente acaba passando, Deus nos chama pelo nome. E aí ele diz que ensinou Efraim a dar os primeiros passos, ou seja, ensinou aquele povo a caminhar, a dar os primeiros passos, segurou ele nos braços, embora eles não reconhecessem. A mesma coisa acontece conosco, quantas vezes a gente não reconhece o cuidado de Deus, não reconhece o carinho de Deus, não reconhece a presença de Deus em nosso meio. Porém, Deus está cuidando da gente. E aí continua o texto. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. E aí, Deus vai colocando que seu coração arde de amor, seu coração arde de compaixão, Ele não vai focar na ira, não vai voltar a destruir, porque Ele é Deus e não homem. Amados irmãos e irmãs, o que esse texto então quer nos dizer hoje, nesta solenidade? Na verdade, ele é um texto para nos dar alegria. Deus nos ama muito. Quantas vezes a gente abandona a Deus? Quantas vezes duvidamos de sua presença? Quantas vezes nós fugimos dele? Quantas vezes nós não estamos, de mãos dadas com Deus, não paramos para rezar, não temos tempo para Deus, tantas coisas que têm acontecido em nossa vida. Mas aí o texto quer nos lembrar, Ele nos ama, Ele cuida de nós. E diferentemente das pessoas humanas que são, além de egoístas, mas são pessoas que muitas vezes focam em devolver com a mesma moeda, pessoas que são aí que amam uma certa rivalidade, que amam depois voltar e fazer totalmente o oposto, que amam ter rancor. Jesus não faz isso, Deus não faz isso. E celebrar a solenidade do coração de Jesus é relembrar que Deus tem um coração cheio de amor por cada um de nós. Mesmo que eu erre, mesmo que eu fuja, Ele continua a me amar. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.